Hoje você vai conhecer 7 segredos assustadores do Irã que desafiam explicações. Lugares reais, eventos históricos, fenômenos misteriosos que fazem desse país um dos mais intrigantes do planeta. Prepare-se, porque algumas dessas histórias ficam ainda mais perturbadoras quanto mais você descobre sobre elas. Quando se fala no Irã, muita gente pensa apenas em desertos, mesquitas antigas, mercados persas, conflitos geopolíticos. Mas por trás dessa imagem conhecida, existe um país cercado por mistérios tão perturbadores que parecem saídos de um filme de suspense. Lugares onde rituais funerários desafiaram a lógica moderna, cavernas escondem evidências de cirurgias impossíveis realizadas há milhares de anos. Aldeias abandonadas carregam histórias de maldições, fenômenos que até hoje ninguém conseguiu explicar completamente. O mais impressionante é que muitas dessas histórias não pertencem ao folclore ou à ficção. Elas foram documentadas por arqueólogos, historiadores, pesquisadores e até imagens de satélite. No Irã, o passado não está apenas guardado em museus. Ele está enterrado sob cidades, escondido dentro de montanhas e aparecendo em lugares onde ninguém esperaria encontrar. As Torres do Silêncio de Yas. Nos arredores da cidade iraniana de Yas, em meio ao deserto escaldante, existem estruturas de pedra conhecidas como Torres do Silêncio. À primeira vista parecem apenas colinas artificiais, esquecidas pelo tempo. Mas durante séculos, esses lugares foram palco de um ritual funerário capaz de causar desconforto até hoje. Os seguidores do zoroastrismo, uma das religiões monoteístas mais antigas do mundo, acreditavam que os elementos naturais eram sagrados. A terra não podia ser contaminada por cadáveres, o fogo não podia ser usado para cremação e a água também não podia receber corpos. A solução encontrada foi ainda mais chocante. Os mortos eram levados até o topo dessas torres, se deixados expostos ao ar livre. Em poucas horas, abutres consumiam toda a carne, deixando apenas os ossos. Depois, os restos eram colocados em um poço central, onde o tempo e o clima completavam o processo. O mais impressionante é que esse ritual continuou sendo praticado até a década de 1960. Ou seja, existem pessoas ainda vivas hoje que testemunharam abutres circulando sobre essas torres durante funerais reais. Mesmo após a proibição oficial, alguns relatos sugerem que comunidades isoladas continuaram realizando o ritual secretamente durante alguns anos. Hoje, as torres são pontos turísticos, mas quem visita o local e entende o que acontecia ali dificilmente consegue olhar para aquelas pedras da mesma forma. A aldeia amaldiçoada de Khorasan. Em uma região montanhosa da província de Khorasan, ruínas de uma antiga aldeia abandonada continuam cercadas por histórias perturbadoras. Casas de barro destruídas, portas vazias e ruas silenciosas formam um cenário que parece congelado no tempo. Mas o que realmente chama atenção é o comportamento dos moradores da região. Mesmo durante o dia, muitos evitam se aproximar. E após o pôr do sol, praticamente, ninguém aceita entrar no local. Segundo a lenda local, séculos atrás, os habitantes da aldeia negaram água e abrigo a um viajante religioso. Antes de morrer, ele teria lançado uma maldição sobre o lugar, condenando a terra à infertilidade e atraindo forças estranhas para a região. Embora isso soe como superstição, pesquisadores sugerem uma explicação parcial. Estudos apontam que o solo pode liberar gases sulfúricos através de fissuras geológicas subterrâneas. Esses gases em determinadas concentrações podem causar dores de cabeça, náuseas, ansiedade extrema, sensação de presença e até alucinações. Em outras palavras, pessoas realmente podem sentir e ver coisas estranhas naquele ambiente. Talvez a maldição não seja sobrenatural, mas para quem visita o local, a sensação de desconforto é tão intensa que a explicação científica parece insuficiente. A Caverna dos Crânios Perfurados. Em 2006, exploradores descobriram uma caverna escondida na província de Khorasan do Sul. Ao entrar em uma grande câmara subterrânea, encontraram algo extremamente perturbador. As paredes continham desenhos antigos de humanos, animais, de figuras híbridas feitas há milhares de anos. Mas a descoberta mais assustadora estava em uma sala separada. Dezenas de crânios humanos estavam cuidadosamente organizados ao longo das paredes. Muitos possuíam perfurações perfeitamente circulares. Análises mostraram que esses buracos eram resultado de trepanação, uma cirurgia em que se abre o orifício no crânio. O mais chocante veio depois.
Vários crânios apresentavam sinais de cicatrização óssea, indicando que os pacientes sobreviveram ao procedimento. Isso significa que entre 5 e 7 mil anos atrás, pessoas naquela região realizavam cirurgias cranianas complexas sem anestesia moderna, sem esterilização e com ferramentas extremamente primitivas. Alguns crânios foram perfurados após a morte. Até hoje, ninguém sabe exatamente por quê. Alguns pesquisadores acreditam em rituais espirituais ligados à liberação da alma. Outros suspeitam de práticas cerimoniais desconhecidas. A caverna permanece restrita para estudos, e muitos dos seus mistérios seguem sem resposta. Hamadan e as Valas da Peste. Hamadan é uma das cidades mais antigas do mundo e já foi capital de antigos impérios. Mas sob suas ruas existe uma realidade macabra. Durante séculos, epidemias devastadoras atingiram a cidade, especialmente surtos de peste bubônica trazidos por caravanas comerciais da Rota da Seda. As mortes aconteciam em escala tão grande que os cemitérios não comportavam mais os corpos. A solução foi cavar valas comuns ao redor da cidade, onde milhares de vítimas eram enterradas em massa. Com o passar do tempo, essas áreas foram esquecidas. Décadas depois, conforme Hamadan cresceu, bairros inteiros foram construídos sobre esses antigos cemitérios. No século XX, obras de encanamento e infraestrutura frequentemente revelavam camadas de ossos humanos enterrados a poucos metros da superfície. Hoje, grande parte da população vive literalmente sobre enormes sepulturas coletivas. Uma cidade moderna construída sob vítimas anônimas de epidemias medievais. A cidade subterrânea de Noushabad. Em 2004, um morador da cidade de Noushabad cavava em seu quintal, quando o chão cedeu repentinamente. Ao cair, ele descobriu acidentalmente uma cidade subterrânea inteira. Arqueólogos revelaram depois um complexo impressionante de túneis, câmaras, poços de ventilação e armadilhas distribuídos em 3 níveis. A estrutura foi construída entre 4 e 18 metros abaixo do solo e servia como abrigo defensivo. Durante invasões, famílias inteiras desciam para esse labirinto e podiam permanecer escondidas por dias ou semanas. Os túneis foram projetados para dificultar o avanço de inimigos. Alguns eram baixos e estreitos, obrigando invasores a rastejar. Outros levavam a armadilhas, incluindo poços verticais ocultos. Entre os objetos encontrados estava uma pequena sandália infantil. Esse detalhe aparentemente simples torna tudo ainda mais perturbador. Ela prova que crianças viveram ali em meio à escuridão total enquanto conflitos aconteciam acima delas. Um lembrete silencioso de como o medo moldou aquele espaço subterrâneo. O Vale dos Djinns. Nas montanhas Agros existe um desfiladeiro conhecido pelos moradores como Vale dos Djinns. Durante o dia, parece apenas uma paisagem rochosa comum. Mas à noite, relatos estranhos se acumulam há gerações. Moradores afirmam ouvir sons inexplicáveis vindos do interior do vale. Ruídos metálicos, batidas ritmadas, zumbidos profundos e algo semelhante a cantos contínuos ecoam pela região. Animais também demonstram comportamento incomum, recusando-se a entrar no local após o anoitecer. Geólogos acreditam que formações rochosas, correntes subterrâneas e mudanças térmicas possam gerar parte desses sons. Porém, pesquisadores registraram outro fenômeno ainda mais estranho. Em determinadas noites, a temperatura do local despenca abruptamente entre 8 e 10 graus em questão de minutos, sem relação com o clima, nuvens ou massas de ar. Depois tudo retorna ao normal. Até hoje não existe explicação definitiva. Por isso, o vale segue cercado por histórias sobre djinns, entidades espirituais do folclore islâmico. O Irã está afundando. Talvez o mistério mais assustador do Irã não esteja no passado, mas acontecendo agora. Imagens de satélite mostram que grandes áreas do país estão literalmente afundando. Em algumas regiões, o solo desce até 30 centímetros por ano. Isso acontece por causa da extração excessiva de água subterrânea. Ao longo de décadas, centenas de milhares de poços legais e ilegais drenaram reservas hídricas mais rápido do que elas conseguem se recompor. Sem sustentação, o solo colapsa lentamente. Casas racham, estradas se deformam, tubulações rompem e bairros inteiros começam a ceder. O mais assustador é a velocidade silenciosa desse processo. Não há explosões, terremotos ou alertas sonoros. A terra simplesmente afunda pouco a pouco. Especialistas afirmam que mesmo se toda extração parasse hoje, muitos danos já seriam irreversíveis. Monumentos históricos milenares, incluindo áreas próximas a Persépolis e Isfahan, também estão ameaçados. É uma catástrofe lenta, invisível e contínua.
O Irã é um país onde passado, superstição, ciência e tragédia convivem lado a lado de forma quase inseparável. Um território inteiro lentamente cedendo sob os pés de milhões de pessoas. E talvez seja justamente isso que torna essas histórias tão perturbadoras. Porque, diferente de lendas inventadas, esses segredos estão documentados, preservados, em alguns casos, ainda acontecendo neste exato momento. Qual desses mistérios mais te impressionou? Curta e me siga. Agora assista esse vídeo que está aparecendo na sua tela. Te vejo lá.